Primeiro trimestre de 2022, lição 1. A autoridade da Bíblia. Texto áureo. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Salmo 119, versículo 1. Verdade prática. A Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa regra de fé e prática. Introdução. A autoridade da Bíblia fundamenta-se em seu autor, Deus. Portanto, a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Assim sendo, a autoridade dela depende totalmente e exclusivamente do Altíssimo e não dos homens. Desse modo, além da Bíblia, a Igreja não possui outra fonte infalível de autoridade. Nesta lição, veremos a origem da Bíblia, sua autenticidade e mensagem revelada na palavra de Deus. A palavra-chave é autoridade. Vale procurar o significado desta palavra, que é muitíssimo importante. Não é a mesma coisa que poder. Ponto 1. A origem da Bíblia e a revelação divina. Primeiro subponto. A origem da Bíblia. Pedro enfatiza que os escritores sagrados não têm sua origem nos homens. Os escritos sagrados não têm a sua origem nos homens, mas no próprio Deus. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21. Paulo corrobora que a mensagem bíblica veio do alto, segundo Timóteo 3,16. E também os apóstolos ensinavam que a Bíblia foi escrita por homens, porém sob a inspiração e supervisão divina. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versos 13 e 14. Apocalipse 1, verso 1. Portanto, as Escrituras são a revelação que Deus fez de si mesmo. Dessa maneira, por ter a sua origem em Deus, a Bíblia é portadora de autoridade. Por isso, constitui-se em única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter do cristão. Nossa declaração de fé professa que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, a única revelação divinamente escrita, dada pelo Espírito Santo para a humanidade. Segundo subponto. Revelação geral. Chama-se revelação geral aquela em que Deus se fez conhecer em toda a parte por meio da história, do universo e da natureza humana. Ponto A. Na história, Deus se revela pela sua soberania. Retomando o ponto A, que fala da história, Deus se revela pela sua soberania. Ele controla o curso dos acontecimentos, remove e estabelece governos e nada acontece fora de sua vontade. Daniel capítulo 2, versículo 21, 4, verso 25. Romanos 11, 22. B. No universo, Deus se manifesta pelo seu poder nas coisas criadas, o céu, a terra, o mar e tudo quanto há neles. Salmo 19, verso 1 a 4, Atos 14, 15 a 17, Romanos 1, versos 18 a 21. C. No ser humano, criado à imagem e semelhança divina. Gênesis 1, 26 e 27. A natureza moral da humanidade, embora de maneira inadequada por causa do pecado, revela o caráter moral de Deus. Romanos 2, 19 a 15, Efésios 4, 24, Colossenses 3, 10. Terceiro subponto. Revelação especial. Se por um lado a revelação geral denuncia a culpa humana em rejeitar o conhecimento acerca de Deus, Romanos 1, 18 a 21, a revelação especial oferece redenção
para os perdidos pecadores. Colossenses 1, 9 a 14. Ela é o complemento da revelação que Deus fez de si mesmo na história, no universo e na humanidade. Romanos 10, 11 a 17, Hebreus 1, versos 1 a 3. Reconhecemos a revelação especial tanto no Verbo vivo, Jesus Cristo, quanto nas Escrituras Sagradas. João capítulo 1, verso 1, capítulo 5, verso 39. É por meio da revelação contida nas Escrituras que conhecemos a pessoa de Cristo. Estes, os sinais, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João 10, 31. Sinopse 1. Resumo do ponto 1. A Bíblia tem a origem em Deus. Este se revela na história, no universo e na humanidade, e de modo especial, por meio de Cristo, nas Escrituras. Auxílio teológico. Categorias da revelação do divino, revelação especial. Categorias da revelação divina, revelação especial. A Bíblia, ao manter de forma perene a revelação especial de Deus, é tanto o registro de Deus e dos seus caminhos, quanto a intérprete dela própria. A revelação escrita é confinada aos 66 livros do Antigo e do Novo Testamento. A totalidade de sua revelação, que ele quis preservar para o benefício de toda a humanidade, acha-se armazenada em sua totalidade na Bíblia. Examinar as Escrituras é conhecer a Deus da maneira que ele quer que conheçamos, que ele quer ser conhecido. João 5,39, Atos 17, 11. A revelação divina não é um vislumbre fugaz, mas um desvendamento permanente. Ele nos convida a voltarmos repetidas vezes às Escrituras para aí aprendermos a respeito dele. A totalidade das Escrituras é a palavra de Deus em virtude da inspiração divina dos seus autores humanos. A palavra de Deus, na forma da Bíblia, é um registro inspirado de eventos e verdades da autoridade, da autorrevelação de Deus. Ponto 2. Evidências da autenticidade da Bíblia. Primeiro subponto. Evidências internas. A palavra autenticidade tem origem no grego autentes, como significado daquilo que é verdadeiro. Quando aplicado às Escrituras, o termo indica a autoridade da Bíblia. Nesse sentido, a Bíblia autentica a si mesma. 2 Timóteo 3,16. Dentre as evidências internas, destacam-se a unidade e consistência. No período aproximado de 1.600 anos, a Bíblia foi escrita em 2 idiomas principais e um dialeto, por cerca de 40 pessoas de diferentes classes sociais, em lugares e circunstâncias distintas que abordaram centenas de temas. Apesar de todas essas implicações, o conteúdo bíblico é consistente e os seus escritos se harmonizam, formando um todo sem qualquer contradição. Salmo 18, verso 30, Salmo 33, verso 4. B. Ação do Espírito Santo.
Por meio da leitura da Bíblia é possível ouvir a voz de Deus agindo como uma espada que penetra até a divisão da alma e do espírito. Hebreus 4, 12. Como os discípulos no caminho de Emaús, aquele que aceita a mensagem da palavra experimenta a chama do Espírito arder no coração e passa a compreender o plano da salvação. Lucas 24, 31 e 32. C. Profecias de eventos futuros. A exatidão do cumprimento das profecias comprova a verdade das Escrituras. As suas profecias foram anunciadas muitos séculos antes dos eventos acontecerem com clareza e precisão. Entre tantos eventos, citamos o nascimento virginal de Cristo, Isaías 7,14, Mateus 1, 23. Sua morte na cruz, Salmo 22, verso 6. João 19, 36. O local da sua sepultura, Isaías 53, 9, Mateus 27, 57 a 60. E sua ressurreição, Salmo 16, 10, Mateus 28, 6. Segundo subponto. Evidências externas. Compreende-se como evidências externas aquelas em que os acontecimentos narrados nas Escrituras são também ratificados por outras fontes históricas. Por vezes, essas comprovações se identificam e se fundem aos conceitos de inerrância, isto é, que a Bíblia não contém erros. Nessa direção, tanto o registro da história das nações, as descobertas arqueológicas e os pressupostos da ciência apontam para a autoridade da palavra de Deus. E, a despeito de ser contestada por ateus e incrédulos, a Bíblia permanece como o livro mais traduzido e lido de toda a história. Marcos 13, 31. Sinopse 2. A Bíblia Sagrada autentica a si mesma, tendo sua veracidade confirmada por fontes e registros históricos. Terceiro ponto. A mensagem da Bíblia. Primeiro subponto. A supremacia da Bíblia. A expressão latina sola scriptura confirma que somente a Bíblia é regra infalível e autoridade final em matéria de fé e prática. Nossa declaração de fé professa que a Bíblia fornece o conhecimento essencial e indispensável à nossa comunhão com Deus e com o próximo. Assim sendo, não necessitamos de uma nova revelação extraordinária para a nossa salvação e o nosso crescimento espiritual. Significa que todas as doutrinas necessárias para a salvação já nos foram transmitidas pelas Escrituras e que nenhuma tradição humana pode acrescentar ou retirar coisa alguma. Apocalipse 22, 18, 19. Assim, ratifica-se que a Bíblia é a fonte final de autoridade. Segundo subponto, o poder da palavra de Deus. O seu poder se assemelha ao fogo que consome e purifica, bem como um martelo que despedaça a penha. Jeremias 23, verso 29.
As qualidades de fogo e martelo indicam que nada pode impedir o cumprimento da palavra de Deus. Isaías 55, verso 11, Jeremias 5, verso 14. O seu poder também é capaz de derrubar fortalezas espirituais que fazem oposição ao conhecimento divino. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 4 e 5. A palavra de Deus tem poder, tal qual uma espada, para penetrar no mais íntimo do ser humano e julgar os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4, verso 12. Quando tentado no deserto, o próprio Cristo derrotou Satanás usando o poder da palavra. Ele venceu as sugestões do diabo ao fazer citações das Escrituras. Mateus 4, verso 4, 7 e 10. Terceiro subponto. O propósito da Bíblia. Nossa declaração de fé ensina que a Bíblia é a mensagem clara, objetiva, entendível, completa e amorosa de Deus, cujo alvo principal é, pela persuasão do Espírito Santo, levar-nos à redenção com Jesus Cristo. Nela também se encontram revelados os códigos morais para a sociedade. Ratifica-se que a moral bíblica não se realiza ou não se relativiza, pois seus valores são absolutos. Nessa compreensão, a Bíblia é a revelação de Deus e de sua vontade à humanidade. Dessa forma, o compromisso inegociável da Igreja deve ser de fidelidade e propagação da mensagem bíblica para a salvação e libertação dos pecadores. 1 Timóteo 1, 5.